Nessa aula nós vamos falar das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vamos falar de polaridade. Então, começando pelo vetor dipolo elétrico, que é esse μ com a setinha em cima, que essa setinha é o vetor. Então, na ligação química, né, esse vetor, ele sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Aí eu coloquei o exemplo aqui do HCN, né, da molécula de ácido cianídrico, onde tem hidrogênio com eletronegatividade 2,1, carbono 2,5 e nitrogênio 3. Observem que o vetor, ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Nesse caso, a molécula é polar. Ela é polar porque a soma dos vetores aqui, olha, não é nula, tá? Ou seja, é diferente de zero. Já na molécula apolar, a soma dos vetores de polo elétrico é nula. Então, veja que, no caso do CO2, o carbono ele é o elemento menos eletronegativo. Já o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, o vetor está apontando sempre para o oxigênio, que são os elementos, no caso aqui, né, os átomos mais eletronegativos. Então, neste caso, ó, os vetores, cada um vão para um lado, então eles se anulam. Existem moléculas, né, que podem ter parte polar e parte apolar, como nesse exemplo aqui. Hidrocarbonetos, né, que são estruturas com carbono e hidrogênio, são sempre moléculas apolares, tá? E quando aparece o oxigênio, é sempre uma estrutura polar. Então, nesse caso, a gente tem parte polar e parte apolar. Agora a gente vai falar das forças intermoleculares. Para a gente poder falar das forças intermoleculares, a gente tem que saber a polaridade da molécula. Bom, a força do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, também chamado de forças de Van der Waals, ou forças de dispersão de London, tá? Ocorre entre moléculas sempre apolares. Essa é a interação mais fraca que a gente tem, tá? Então, olha os exemplos. Eu coloquei aqui, ó, H2, Cl2, que são átomos, né, iguais, então é sempre molécula apolar. Os hidrocarbonetos, tá? Sempre formam também moléculas apolares. Então, todas essas moléculas fazem parte deste tipo de força intermolecular. Já no dipolo permanente, ou também chamado dipolo-dipolo, ocorre entre moléculas polares, é uma interação de intensidade média, existe parte positiva e parte negativa. Aí eu coloquei exemplos aqui, ó, o HCl, aldeídos, cetonas e éteres que tem o oxigênio, né, que é um dos elementos mais eletronegativos, então são sempre substâncias polares, tá? No exemplo aqui do HCl, a gente tem, ó, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1, o cloro 3. Então, esse elemento é o mais eletronegativo. Então, eu tenho aqui, ó, um polo negativo e um polo positivo. Por isso que a molécula é uma molécula polar, tá? Bom, aí nas ligações de hidrogênio, nós temos o hidrogênio preso a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí eu coloquei aqui a eletronegatividade de cada um deles. Esses são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que a gente chama de FON, tá? Então, flúor, oxigênio e nitrogênio têm as maiores eletronegatividades da tabela periódica. Então, toda vez que o hidrogênio estiver ligado a um desses três elementos, vai sempre formar uma ligação de hidrogênio. Antigamente, essa ligação era chamada de ponte de hidrogênio. Bom, então a gente tem aqui HF, que é flúor preso a hidrogênio, oxigênio preso a hidrogênio na água, no gás amônia, hidrogênio preso aqui ao nitrogênio, tá? Então, e a gente tem os álcools, ácidos carboxílicos e aminas, tá? Onde a amina sempre com o nitrogênio preso ao hidrogênio, para ser ligação de hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui exemplos, né, de ligações onde tem sempre hidrogênio preso a um desses três elementos.
Então aqui agora a gente vai fechar com a ordem crescente dessas forças intermoleculares, tá? Então olha só que vem primeiro o dipolo induzido, que é a interação mais fraca, depois aquela de intensidade média, que é o dipolo permanente, e por último as ligações de hidrogênio, são as interações mais fortes que nós temos.